Olá a todos! Vamos para mais uma aula de Cálculo 3 e vamos dar continuidade no estudo de transformada de Laplace. Peço que vocês curtam o vídeo e vamos para a aula. Então, só para relembrar, a transformada de Laplace ela é definida da seguinte maneira. Nós temos a transformada de uma função f de t e ela é, por definição, a integral de zero até infinito e elevado a menos st f de t dt. Até aí, tudo bem. E nós vimos na aula passada que a transformada de Laplace de e elevado a at ela é igual a 1 sobre s menos a. Isso sendo verdadeiro para s maior do que a. Então, nós vamos usar esses conceitos básicos e outras propriedades que nós exploramos no vídeo anterior para calcular mais exemplos de transformada de Laplace. Então, deixa eu só selecionar isso aqui e apagar e vamos botar a mão na massa. Então, vamos calcular a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico de a vezes t. E aí, para relembrar um pouco sobre essa função, o que é o cosseno hiperbólico? Deixa eu marcar aqui. Então, cosseno hiperbólico de AT, ele é, por definição, e elevado a a vezes t mais e elevado a menos a vezes t sobre 2. Acontece que, vamos por partes, né? Se desejamos calcular a transformada do cosseno hiperbólico de AT, observe que isso é transformada de Laplace disso aqui. E pelas propriedades da transformada de Laplace, nós podemos decompor isso em 1 sobre 2 vezes a transformada de Laplace do e elevado a t mais a transformada de Laplace do e elevado a menos a t. Isso usando o teorema da videoaula passada, da questão da linearidade da transformada. Acontece que a gente já viu que, bem, a transformada do e elevado a t é 1 sobre s menos a. Já a transformada do cosseno do e elevado a menos at é 1 sobre s mais a. Afinal de contas, é só trocar o a pelo menos a. E esse resultado ele é válido se s é maior do que a e, ao mesmo tempo, que s é maior do que menos a. A gente pode condensar isso, porque a gente não sabe se a é positivo ou negativo aqui. A gente poderia condensar dizendo simplesmente que s é maior do que o módulo de a. Então, nós podemos começar dessa maneira. Bem, seguindo as nossas contas, tirando o mínimo e essas coisas, bem, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Vou até colocar parênteses aqui, porque isso aqui não faz parte da transformada. Então, isso aqui vai ficar. Multiplico por s mais a em cima e embaixo. Multiplico por s menos a em cima e embaixo. Isso tudo dividido por s menos a vezes s mais a. Então, eu só tirei o mínimo, vamos colocar assim, mínimo com muitas aspas, né? Nessa expressão, só deixei com o mesmo denominador. Acho que é melhor falar assim, dessa maneira. E aqui vai ter 1 sobre 2 vezes. Aqui vai dar 2s. E aqui para o produtos notáveis, isso é s ao quadrado menos a ao quadrado. Como esse 2 cancela com 2, o que nós podemos concluir é que a transformada do cosseno hiperbólico de AT fica igual a S sobre S ao quadrado menos, menos A ao quadrado. Bem, fica como um exercício agora, e aí qualquer coisa, coloquem nos comentários se vocês tiverem dúvidas, mas como calcular a transformada do seno hiperbólico? Lembrando que no seno hiperbólico de AT, qual é a diferença? É substituir este mais aqui, este mais que está aqui, por menos. E aí você tem o seno hiperbólico de AT. Uma observação que é interessante fazer é porque nosso objetivo vai ser agora calcular a transformada de Laplace do seno e do cosseno. E aí valeria a pena só fazer um comentário que
Nós podemos calcular a transformada de Laplace envolvendo números complexos, onde esse i é o número real. Então, a transformada de Laplace do e elevado a i a t, e aí pensando no nosso a como a vezes i, seria 1 dividido por s menos a vezes i, mas aí eu precisaria explicar para quais valores essa integral converge. Afinal de contas, você não consegue falar que s é maior do que a vezes i, porque dentro dos números complexos você não consegue comparar quem é maior ou menor. Então, só para fazer uma recapitulação de como foi feita essa dedução, para calcular a transformada de Laplace do e elevado a i a t, isso é o quê? Por definição, integral de 0 a infinito, e elevado a menos st, vezes e elevado a i a t, dt. Então, juntando isso aqui, vai ficar integral de 0 a infinito e elevado a menos s menos a vezes i, vezes t, dt. E aí, na hora de calcular a primitiva e usar os limites, nós teremos aqui o limite quando w tende ao infinito. Calculando a primitiva, vai ficar menos e elevado a menos s menos a vezes i vezes t, dividido por s menos a vezes i. Isso na variação de 0 até w. Acontece que, na hora de fazer as substituições, isso aqui vai ficar limite. Vou até colocar aqui embaixo para ficar mais organizado. Isso vai ficar limite, quando w tende ao infinito, menos e elevado a menos s menos ai vezes w, dividido por s menos ai. Esse menos com outro menos fica mais 1 sobre s menos ai. Até aí, mesma dedução. A única observação a mais que eu gostaria de fazer é sobre essa parcela. Note que essa parcela aqui, vou até tentar copiar e colar. Deixa eu só fazer o seguinte destaque. Eu quero olhar de maneira separada esse limite aqui. E aí, ao olhar de maneira separada, deixa eu só me organizar aqui. Isso vai ser, só olhar esse asterisco, né? Limite quando w tende a infinito. E aí eu vou separar essa parcela da seguinte maneira. Vai ficar menos e elevado a menos sw vezes e elevado, aí vou distribuir de volta, a i w. Por que eu estou fazendo dessa maneira? E antes, o que eu fiz, né? Para poder entender. Eu apliquei a distributiva, né? Peguei esse menos w, multipliquei pelo s, multipliquei pelo a vezes i e separei como dois produtos. Por que eu fiz isso? Porque se vocês observarem, esse número aqui, bem, esse aqui vai tender a zero se s é positivo, essa parcela aqui, mas esse número aqui tem uma propriedade interessante, porque pela fórmula de Euler, isso aqui é exatamente o cosseno de w vezes a mais i seno de w vezes a. Isso vem da fórmula de Euler. Acontece que essa função ela é limitada. Então, quando você tem uma função que é limitada e uma outra parcela que vai para zero, o produto tende a zero. Então, para esse produto tender a zero, basta que o s seja positivo. Então, retornando para a conta anterior, ou para a afirmação anterior, isso é verdadeiro se s é maior do que zero. Zero, perdão. Então, nós vamos usar esse fato para calcular a transformada de Laplace do seno e do cosseno. Na verdade, eu já vou até um pouco mais direto. Direto não, vou até ser um pouco mais geral e eu vou calcular a transformada do cosseno de a vezes x. Então, para calcular a transformada do cosseno de a vezes x, o que nós vamos fazer? Guarda essa informação, né, por enquanto, e vamos fazer uma observação. A gente já viu em aulas lá dos números complexos que o cosseno de a vezes x, ele é exatamente e elevado a ax vezes i mais e elevado a menos ax
vezes I sobre 2. Para respeitar a notação, como a gente está usando T, né, F de T e essas coisas, vou até colocar isso, né? A vezes T e menos AT. Eu só respeitar as notações aqui para não gerar nenhuma confusão. Então, o que que acontece? Esse é o cosseno hiperbólico. E aí vale a pena fazer uma observação que, no caso do seno hiperbólico, nós teríamos assim, seno hiperbólico não, perdão, seno de A vezes T, isso aqui seria E elevado a I vezes T, então, vou colocar assim, AT vezes I, menos E elevado a menos ATI, só que aqui ao invés de ser dividido por 2, é dividido por 2i. Então vamos fazer primeiro do cosseno, e o seno será deixado como exercício, mas é uma consequência natural. Porque observe que aqui agora é só aplicar a transformada dos dois lados. Então nós teríamos, usando a mesma ideia do cosseno hiperbólico, 1 sobre 2, transformada de E elevado a vezes I vezes T, mais a transformada do E elevado a menos a I vezes T. Bem, então aqui, opa, tem um rascunho aqui que eu havia feito no ensaio, né? Então deixa eu apagar aqui. Então o que nós teríamos é o seguinte. 1 sobre 2 vezes. Então essa transformada seria assim. 1 sobre S menos A. Mas aí o nosso A, nesse caso, é o A vezes I. Então vai ficar S menos A vezes I. E aqui vai ficar mais 1 sobre S mais A vezes I. Lembrando que aí, nesse caso, isso é válido para S maior do que zero. Então, seguindo em frente com a nossa conta, e aí usando exatamente as mesmas contas do caso anterior, isso aqui daria S mais AI mais S menos AI dividido por S menos AI, S mais AI. E aí, o que acontece? Vamos por etapas. Nosso 1 sobre 2 ele mantém. E aqui vai ficar o AI corta com AI, fica só 2S. E aqui nós teríamos um produto notável, que é S ao quadrado menos o A vezes I ao quadrado. Acontece que o A vezes I ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado vezes I ao quadrado. E I ao quadrado é igual a menos 1. Então, substituindo aqui por menos 1, aqui ficaria mais. Você cortaria o 2. E aí a nossa resposta final, a nossa conclusão, é que a transformada de Laplace do cosseno de A vezes T seria exatamente igual a S dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado, onde S é o número maior do que zero. E aí ficará como exercício, mas qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, a transformada do seno. Então, como é que funciona a transformada do seno? Você vai usar exatamente aquela propriedade anterior. Então, só destacar qual propriedade que eu estou me referindo. Essa aqui. Você vai descrever o seno como somas de exponenciais complexas, usando a fórmula de Euler. E aqui, trocando o cosseno pelo seno, vou até mudar a cor aqui para ficar mais elegante. Então, trocando o cosseno pelo seno, isso aqui você colocaria A. Então, A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, onde S é maior do que zero. Então, observe que é relativamente simples você calcular a transformada do seno e cosseno se você explorar o fato de termos a fórmula de Euler na nossa mão. Bem, então espero que vocês tenham gostado desse resumo aqui dessas manipulações. Fica como exercício de novo a questão do seno. Peço que vocês curtam o vídeo e até a próxima.